Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina. Vamos dar início hoje à continuação da reflexão sobre o texto do Peter Burke, sobretudo os capítulos 3 e 4, referente à escola dos Annales. Nós já discutimos sobre a primeira geração dos Annales e aquilo que antecedeu essa primeira geração, aquele tipo de história do século XIX, bem rapidamente, as críticas que o século XIX, que os próprios pesquisadores do século XIX faziam àquela história produzida lá naquele período, e depois o surgimento dos análises e a liderança de Marc Bloch e Lucien Febvre. E agora nós passamos para uma segunda parte da reflexão do Peter Burke, que corresponde aos capítulos 3 e 4, nos quais ele vai discutir no capítulo 3 a Era Braudel e no capítulo 4 a chamada terceira geração dos análises. A gente tem que lembrar o seguinte, não dá para deixar de refletir sobre as primeiras características daquela primeira geração que vão também, de algum modo, fazer parte dessa segunda geração da Era Braudel, que é a ideia da história ser um problema, ou seja, você problematizar, iniciar a sua pesquisa a partir de um problema que você coloca do seu presente para o passado. Nós temos também a ideia de que a história deve ser interdisciplinar, naturalmente resguardando os interesses e a natureza do conhecimento histórico, sobretudo do ponto de vista epistemológico. Nós temos também a ideia de que o objeto fundamental da história são os homens no tempo, isso tem que ser guardado fundamentalmente. Nós temos também a característica de que a história é uma ciência em construção, e essa construção se dá no próprio processo de desenvolvimento da disciplina. Nós temos a ideia de que a história é uma ciência em construção do passado e do presente ao mesmo tempo, porque não se ignora o fato de o historiador estar no presente fazendo uma pesquisa sobre determinado processo histórico. Ou seja, as influências do presente também influenciam o próprio pesquisador a fazer a sua pesquisa. E nós temos a noção de história total, que é pensar a história de todos os aspectos: social, político, econômico, cultural, e tentar fazer uma história compondo todos esses elementos, construir uma reflexão sobre determinado processo histórico, constituindo-se de todos esses elementos. Portanto, essas características, algumas delas vão perpassar a segunda fase dos análises também, a chamada segunda geração, que é liderada por Fernando Braudel. E é importante isso porque a segunda geração dura em torno de 1945 e 1969, e nesse processo histórico, Fernando Braudel é o sujeito fundamental. O Braudel nasceu em 1902 e faleceu em 1985. Portanto, o Braudel, quando os análises surgem, com Marc Bloch e Lucien Febvre, o Braudel tem 27 anos. E o Braudel, antes de se unir a Lucien Febvre, ainda vou falar sobre isso, ele se torna professor de alguns colégios franceses, foi professor de algumas universidades francesas. Entre 1935 e 1937 é um fato curioso da vida do Braudel para nós brasileiros, porque o Braudel veio ao Brasil, foi professor da USP em determinado período, desse período de 1935 a 1937. Ele veio por um convite do Ministério das Relações Exteriores da França, numa missão diplomática, para o desenvolvimento dos cursos de Sociologia, História, Geografia, Filosofia da Universidade de São Paulo, ou seja, da USP. E o Braudel veio com essa comitiva, entre vários pesquisadores, dentre eles Claude Lévi-Strauss, ou seja, Braudel depois vai ter uma espécie de um debate acalorado com o Lévi-Strauss sobre a questão do tempo, lá na década de 60. Isso é interessantíssimo, Lá na década de 30, Braudel e Lévi-Strauss vieram para o Brasil e estiveram na USP dando aulas, ministrando aulas e auxiliando pesquisas, orientando pesquisas. É interessante que de 35 a 37 Braudel fica no Brasil. De 1937 em diante, ele volta para a França e conhece Lucien Febvre e começa a estreitar um relacionamento com Lucien Febvre. Só que em 1939 eclode a Segunda Guerra Mundial, a mesma Segunda Guerra que vitimou Marc Bloch. E com a Segunda Guerra Mundial, o Braudel serve o exército francês como oficial do exército francês e é preso em 1940. Fica preso durante 5 anos, fica preso na Alemanha. E depois que termina a Segunda Guerra Mundial, após o término da Segunda Guerra Mundial, o Braudel volta às suas atividades acadêmicas, etc. E ele se junta a Lucien Febvre, e a partir de 1946, na sexta sessão e no Centro de Pesquisas Históricas da Escola Prática de Altos Estudos, o Braudel começa a exercer efetivamente a sua carreira dentro dos análises.
E ele começa a dividir a direção da revista dos Análises com Lucien Febvre. Naturalmente, Braudel já havia fazendo pesquisas, era professor universitário, já havia fazendo reflexões sobre o conhecimento histórico. Só que a partir desse momento, a partir de 46, quando ele se une a Lucien Febvre, ele passa a ter uma visibilidade maior e passa a ter um conjunto uma rede de sociabilidade intelectual que vai lhe permitir ser o principal nome da historiografia francesa durante muito tempo, depois da morte do Fernando Braudel, do Lucien Febvre. Portanto, essa trajetória do Braudel é interessantíssima, que em 1950 ele se torna professor do Collège de France. Já estava nos Análises. E o Peter Burke, no livro dele, chama muita atenção para o livro do Fernando Braudel, para a tese do Fernando Braudel, chamada O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II. A tese foi defendida na Sorbonne em 1947 e publicada em 1949. E esse texto é um texto fundamental do Fernando Braudel, porque é um texto e é uma obra, uma tese, em que é um dos maiores legados da segunda geração dos Análises, e foi o desenvolvimento da temporalidade, que é efetivamente a reflexão que o Braudel faz nesse livro. Ou seja, a ideia dele de dividir o tempo histórico em um processo de 3 durações e 3 velocidades distintas é algo que marca a tese e marca a historiografia do período. Ele parte do princípio, é importante discutir isso, ele parte do princípio de que o tempo histórico não é igual ao tempo natural. Ou seja, o tempo histórico é uma construção por parte do historiador. Muitos historiadores recortam o tempo a fim de determinar as fronteiras do seu estudo ou do seu problema de pesquisa, daquilo que ele quer investigar. Portanto, o Braudel divide o tempo histórico em um período específico com base em 3 temporalidades, 3 durações temporais. Ele distribui o tempo histórico no tempo curto, no tempo médio e no tempo longo. Ou seja, o grande problema da pesquisa do Braudel, tá aí a história problema influenciando a reflexão braudeliana, o grande problema que ele impõe para a sua pesquisa é demonstrar que o tempo avançava em velocidades diferentes. E aí a gente vai refletir um pouco sobre isso. Bom, sobre essa reflexão, sobre os tempos diferentes que o Braudel busca refletir na sua tese, ele inicia o texto discutindo do ponto de vista da longa duração. São 3 volumes do livro O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II, são 3 volumes, cada volume correspondente a uma temporalidade distinta, recortando o mesmo período histórico, e o primeiro volume é o volume da longa duração. É uma história da estrutura. Na longa duração, o Braudel não estuda sujeitos, nem as ações dos homens, mas sim as transformações mais amplas. É um tempo geográfico, onde ele enfatiza o espaço geográfico, ou seja, o Mediterrâneo, e a sua influência sobre a sociedade. Braudel não dava atenção para grandes homens, aos grandes acontecimentos, tentava entender o modo pelo qual o mar Mediterrâneo influenciava a vida das pessoas naquele período e influenciava de uma longa duração. E as mudanças ocorridas nesse processo, nesse tempo geográfico, são mudanças lentas, difíceis, é uma espécie de estrutura quase que imutável para os sujeitos históricos. E o Braudel discute essa influência do mar Mediterrâneo numa espécie de geohistória, mais aí, uma vez aí, uma influência lá da primeira geração dos Análises, a ideia na interdisciplinaridade da geohistória, a influência do Ratzel como influenciador da obra de Marc Bloch, de Lucien Febvre e também de Fernando Braudel. O segundo volume do livro é uma discussão sobre a média duração, ou seja, uma história de conjuntura, são períodos menores de tempo, mas ainda amplos. A média duração, a ênfase recai sobre os sistemas econômicos, os estados das sociedades, as civilizações, as formas mutantes de determinados conflitos bélicos. Ou seja, a temporalidade é mais lenta do que aquela temporalidade dos eventos. As mudanças ocorrem no tempo de gerações ou mesmo de séculos. Mas é importante entender
que os contemporâneos dessas conjunturas não se apercebem delas. Ou seja, é imperceptível. Então ainda é um tempo relativamente estável. As mudanças são quase que imperceptíveis. E naturalmente a narração dos acontecimentos dessa conjuntura, que é a média duração, é uma narração por ciclos. Aí é importante a história econômica na obra do Braudel. Recai sobre essa obra e esse segundo volume da média duração a questão econômica. A história econômica é muito importante, porque ele está tentando entender ciclos. Ou seja, ele já discutiu no primeiro volume a questão do mar Mediterrâneo, da longa duração. Depois vai para o segundo volume, ele vai fazendo uma pirâmide invertida. Ele está na longa duração, depois ele desce para a média duração, que é a conjuntura econômica, os estados das sociedades, as civilizações. As gerações não percebem muito bem as mudanças, mas é uma mudança perceptível pelo historiador em determinado recorde de tempo. E aí a importância da história econômica nesse segundo volume. E ele chega a história da curta duração. É a história dos eventos, dos grandes acontecimentos. Aquele acontecimento num período mais curto de tempo. A temporalidade é mais perceptível às alterações, a temporalidade é mais específica, ela é voltada basicamente para os grandes acontecimentos, para os grandes homens. É uma curta duração factual, pessoal. Ele trabalha a vida dos homens, desses grandes homens, dos fatos. Ele trata a história como um conjunto de eventos costurados numa concha temporal. E isso é relativamente e isso é novidade naquele período histórico, isso é novidade para a historiografia, a junção que Braudel faz dos 3 volumes. A temporalidade é breve nessa curta duração. O tempo dessa história passa de forma muito rápida, são revoltas, são revoluções, são guerras, são invasões, são atentados, são declarações, decretos, discursos, atividades, atitudes de determinados líderes históricos. Ou seja, essa curta duração se junta à média duração e à longa duração e formula um todo, uma história global. E o Braudel é fundamental nessa reflexão. É fundamental para trazer para o centro do debate a capacidade do historiador de fazer uma história total e que dividir o tempo em três recortes específicos, com 3 dinâmicas, com 3 velocidades específicas, que seria a da longa duração, a da média duração e da curta duração. Esses 3 tempos braudelianos são fundamentais para a historiografia. O Mar Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo, na época de Filipe II, publicado em 47, defendido em 47 e publicado em 49, demonstra a importância do espaço na história. E isso surge de forma muito expressiva na obra do Braudel e nessa segunda geração dos análises. A ideia de temporalidade foi bastante atrativa durante muitos anos. Todavia, atualmente, a longa duração cai um pouco em desuso devido aos tempos de pesquisa que as pessoas têm, que os pesquisadores têm. Ou seja, hoje em dia você tem que desenvolver uma pesquisa de mestrado em 2 anos, uma pesquisa de doutorado em 4. Há pouquíssimo tempo atrás era um doutorado em 8 anos, um mestrado em 4. Portanto, o tempo dos historiadores, a rapidez da necessidade da produção do conhecimento, também alterou os paradigmas que levam os historiadores a fazerem pesquisa. Portanto, hoje os historiadores preferem trabalhar com a curta duração, ou mesmo a média duração, mas não especificamente com uma longa duração do estilo braudeliano. O Peter Burke também aborda o Braudel das últimas obras. E o Braudel das últimas obras demonstra já ter poder, né? E ele vai passar a influenciar outra geração de pesquisadores, como Pierre Chanut e Emmanuel Leroy Ladurrier. Esses 2 pesquisadores, Chanut e Ladurrier, vão ser importantíssimos no sentido de seguirem determinadas abordagens e paradigmas colocados pelo Fernando Braudel. O Braudel e seus discípulos vão ter uma preocupação fundamental com a história da cultura material, ou seja, a história econômica mais uma vez influenciando aí a cultura material da sociedade. E o Braudel vai levar isso em consideração e vai tratar de forma muito específica isso. A partir de 1956, quando Lucien Febvre falece, o Braudel se transforma no historiador mais importante da França e, naturalmente, um dos pesquisadores mais importantes do mundo. Com o Braudel como sendo um dos historiadores mais importantes do mundo, os análises começam, essa segunda geração começa a influenciar determinados paradigmas históricos, influenciar determinadas maneiras de se produzir conhecimento histórico. E é nesse sentido que a história quantitativa, com base na história econômica, vai fazer muito barulho na França, vai ter muita importância. Vão ser estudos ligados a preços, como história dos preços, a taxas, a câmbios, a ciclos econômicos, a dados demográficos.
os trabalhos vão ser abarrotados de gráficos, de tabelas, todos referentes a longa duração, a ciclos de curta, a crises cíclicas, a interciclos, ou seja, a história econômica vai fazer muita influência, vai ter muita influência nesse período, nos análises, na escola dos análises da segunda geração, entre 45 e 69. É interessante, um historiador leva o marxismo para dentro dos análises e é influenciado pelo Brodel, só que também por Karl Marx, que vai levar o marxismo para os análises, sobretudo em função do fato de que estava em alta a história econômica, que é o Ernest Labrousse. E o Labrousse buscava conceituar, através do entendimento das estatísticas, da quantificação, da seriação de dados, ele procurava conceituar determinados processos históricos e entendê-los a partir disso, com um aparato teórico metodológico influenciado tanto por Fernando Brodel, tanto por Karl Marx. E é interessante isso, o marxismo dentro dos análises, né? A gente até agora não falou disso, do marxismo dos análises. O Ernest Labrousse leva o marxismo, sobretudo por conta da influência da história econômica, que vai ter muito peso nesse período da escola dos análises. E a história regional também tem a sua importância. Começam a surgir monografias que são produzidas durante esse período. Começam a surgir monografias entre 50 e 60 que tratam das histórias do regional, especificamente da França, obviamente. Os objetos eram comunidades determinadas em períodos históricos específicos. E há uma tentativa de junção da história com a etnografia. O maior expoente disso é Emmanuel Leroy Ladourrier, que foi influenciado pelo Fernando Brodel. E o Ladourrier tem um livro interessantíssimo chamado Os Camponeses do Languedoc, que ele busca entender um pouco o estudo, ele faz um estudo da sociedade rural francesa, do período do Renascimento, que são esses camponeses dessa região do Languedoc francês, do século XVI, do Renascimento ao século XVII, do século XV ao século XVII, e o Emmanuel Leroy Ladourrier vai fazer uma pesquisa juntando história quantitativa, ou seja, econômica, com uma história política, religiosa, psicológica. Ele tenta construir uma história trazendo esses elementos desses camponeses dessa região francesa. É interessante, ele chega a demonstrar isso, é que há um crescimento de riqueza que não acompanha o crescimento demográfico. Ou seja, a população cresce mais e muito mais rápido do que a própria riqueza do período, do lugar. E é um estudo que trabalha história quantitativa, história econômica, história política, história religiosa, história psicológica. Ele junta essas vertentes da sociedade daqueles camponeses e vai fazer uma pesquisa. Portanto, o Emmanuel Leroy Ladourrier é um historiador também importante para essa história regional, essa história seriada desse período dos análises. Quero apontar também que o Burke aborda que tanto Brodel quanto Labrousse vão orientar vários trabalhos relacionados à Idade Moderna. Ou seja, há uma ênfase nesse período nos estudos do social, do econômico e do demográfico. Peter Burke não deixa de trazer para o centro do debate o fato de que Fernand Brodel foi o principal nome dos análises. Sobretudo em função do fato de trazer a inovação da reflexão sobre a temporalidade histórica, o recorte metodológico da temporalidade histórica em 3 processos, em 3 dinâmicas, em 3 velocidades: a longa duração, a média duração e a curta duração. O tempo estrutural, o tempo conjuntural e o tempo acontecimental. Isso é fundamental e tem que ser guardado sobre essa segunda geração dos análises, cujo título apontado por Peter Burke é A Era Brodel. Bom, entramos agora no 4º capítulo, e o 4º capítulo do Peter Burke se refere à terceira geração dos análises, que sem sombra de dúvidas é uma geração mais fragmentada. Em 1969, Brodel ainda está nos análises, ainda tem muita força política. André Bourguier e Jacques Rivel se envolvem na administração dos análises. O Brodel começou a preparar o terreno para passar o bastão da direção dos análises. Em 72, ele se aposenta da presidência da 6ª seção da Escola Prática de Altos Estudos em Ciências Sociais. Esse posto é assumido automaticamente por Jacques Le Goff, medievalista muito conhecido por seus estudos sobre o período medieval.
Em 75 ocorre o fim da sexta sessão e uma reorganização da Escola Prática de Altos Estudos em Ciências Sociais, e o Jacques Legoff é quem comanda esse processo e se torna o presidente da Escola Prática de Altos Estudos. E em 1977 o Legoff passa a presidência para o François Furet, que assume essa presidência e vai dando os contornos da escola dos análises, do que nós chamamos de escola dos análises, e o Peter Burke chama de movimento dos análises. Uma característica marcante desses pesquisadores e desse período, dessa terceira geração, é que eles vão ter muita entrada nas mídias. Eles vão ter muita influência no rádio, na televisão, na mídia impressa, na indústria de livros. Esses pesquisadores franceses vão se transformar em sujeitos conhecidos nacionalmente, em função do fato de que a história se transforma em um assunto importante para os franceses, um assunto midiático. E isso é um dos fatos que vai manter o legado e vai manter a tradição dos análises no sentido de influenciar para além dos muros da academia. Isso é muito significativo dos análises. Ou seja, são vários pesquisadores, várias tendências. A terceira geração foi dirigida por vários pesquisadores, nenhum apresentou uma marca pessoal, ou algum historiador deixou a sua marca precisa nessa terceira geração, que pode caracterizar essa terceira geração com base nele. Não é o que aconteceu, por exemplo, com a primeira geração com Marc Bloch e Lucien Febvre, ou com a segunda com Braudel. Ou seja, a terceira geração é tida como uma geração difícil de se traçar um perfil específico. Os historiadores vão trabalhar com uma história mais fragmentada. E é por isso que esse pesquisador aqui, chamado François Doce, vai dizer que os análises da chamada nova história, será uns análises dessa terceira geração, será os análises de uma história em migalhas, a história se esmigalha. Ou seja, os historiadores vão apontar para vários períodos e vão perder a tradição dos fundadores dos análises. Essa é a crítica que o Doce faz. Eles buscam revivar uma tradição, mas eles não conseguem. É a crítica que o François Doce faz a esse período, a essa terceira fase dos análises. Eles vão começar a apontar para várias perspectivas e inúmeras vertentes de estudo. E em 1974, um exemplo claríssimo disso é a coletânea organizada pelo Jacques Legoff e o Pierre Nora, intitulada História, Novos Problemas, História, Novas Abordagens e História, Novos Objetos. Essa coletânea, publicada em 74, será uma espécie de manifesto do que será chamado de nova história a partir de então. Por quê? Os historiadores vão propor, e vários pesquisadores dos análises vão escrever textos para essas coletâneas. E os historiadores vão apontar que a história tem novos objetos. Ou seja, a história, além de novos objetos para serem pesquisados, vai estudar a própria história, a própria produção do conhecimento histórico passa a ser questionada, passa a ser problematizada. A história vai entrar em novas abordagens, ou seja, a história vai reutilizar determinadas abordagens e vai criar novas abordagens de determinados contextos históricos, determinados períodos históricos, determinados modos de se fazer a história. E a história terá novos objetos de pesquisa. A história vai ter novos objetos fundamentais para a reflexão. Vou dar um exemplo de um aqui. O cinema efetivamente passa a fazer parte do caleidoscópio de fonte dos pesquisadores. Portanto, essa nova história, essa coletânea de textos publicada por Pierre Nora e Jacques Legoff, vão ser um manifesto dessa chamada terceira geração dos análises. Peter Burke vai trazer para o centro da sua reflexão dois processos fundamentais pelos quais essa terceira geração dos análises passa e influencia o surgimento ou ressurgimento. O primeiro deles é a chamada redescoberta da história das mentalidades. E o segundo deles é a ideia de que há um retorno da política articulado a um chamado retorno da narrativa. Bom, vamos lembrar que lá na primeira fase dos análises, Lucien Febvre e Marc Bloch fizeram vários livros e várias obras, pesquisaram, fizeram pesquisa, publicaram obras que podem ser consideradas histórias das mentalidades. E essas mentalidades voltam para o centro da reflexão e para as pesquisas dos pesquisadores da terceira geração dos análises. Bom, e vamos lembrar também que os fundadores vão rechaçar
a história política e vão rechaçar a história narrativa, da cronologia. Lembram lá, era uma das críticas da primeira geração. Só que nessa terceira geração, a política volta a ser importante para a reflexão, só que de um modo reelaborado, e a narrativa histórica também volta a ser importante para a reflexão, só que de um modo reelaborado. Portanto, essa segunda fase traz essas características. Com relação às mentalidades, há uma influência aí da antropologia. Inegavelmente, há uma influência da antropologia e há uma influência da noção de cultura de Clifford Geertz, da ideia dos símbolos. E os símbolos serão fundamentais nas mentalidades, nos estudos de mentalidades, porque as mentalidades terão como característica fundamental enfocar a sociedade relacionada ao mundo mental e aos modos de sentir das pessoas, das comunidades, das sociedades. Há um olhar mais específico e mais bem elaborado para o universo mental, para o campo das representações coletivas espontâneas ou inconscientes. Há uma preocupação em entender como as pessoas vivem, como as pessoas sentem, como as pessoas percebem o mundo social no qual elas estão envolvidas. Então, a história das mentalidades retorna nessa década de 70 com muita força, influenciado pela antropologia. Está aparecendo um card aqui em cima sobre um vídeo que eu já gravei, sobre uma aula a respeito da história das mentalidades e a sua transformação em história cultural. Quem tiver interesse em aprofundar no assunto, entra aqui, clica aqui que vai ter a oportunidade de assistir uma aula sobre isso. Nós temos também, eu acho que é importante refletir, sobre essa questão do retorno da política apontado pelo Peter Burke. É uma nova história política e ela tem como característica fundamental o interesse pelo poder e a relação dos micropoderes existentes na vida cotidiana dos indivíduos. Ou seja, há uma reflexão sobre o uso de sistemas de representação e o modo pelo qual esses sistemas de representação influenciam a vida das pessoas do ponto de vista de ter poder. Abre-se espaço com essa reflexão de poder para uma história vista de baixo. Ou seja, as massas e os movimentos sociais são trazidos para o debate, movimentos de pessoas anônimas. De um modo geral, não é uma política institucional, mas é uma reflexão sobre as relações políticas de um modo geral. Há uma crença de que em tudo há política. Não é só aquela política institucional. E isso é importante no retorno da política e nas pesquisas desses pesquisadores. E temos também o ressurgimento da narrativa, que é outra característica trazida pelo Peter Burke sobre essa terceira fase. A narrativa histórica, nesse sentido, dessa terceira fase, vai se relacionar com a microhistória. Ou seja, a microhistória estuda as partes de determinado processo histórico. Os historiadores se preocupam com determinados processos específicos, acontecimentos específicos de determinado processo histórico. E a narrativa vai ser fundamental para isso, porque é um tipo de trabalho que traça uma descrição detalhada e minuciosa de determinado processo histórico, determinado recorte microhistórico. E o Peter Burke traz a reflexão para esse caminho e vai finalizando o seu texto trazendo alguns autores, alguns pesquisadores, e eu quero destacar para vocês alguns dos principais pesquisadores dessa terceira geração dos análises, e muitos ainda vivos e que estão produzindo e influenciam pesquisadores e orientandos, e influenciam o modo pelo qual a gente ainda vê pesquisa até hoje. Eu queria destacar, em primeiro lugar, o Jean Delumeau, que traz uma história psicológica, traz uma psicologia histórica, é um dos principais herdeiros da história das mentalidades, daquelas mentalidades efetuadas por Marc Bloch e Lucien Febvre. Ele tem um livro muito importante chamado A História do Medo no Ocidente. Eu recomendo para quem tem interesse na reflexão sobre medo, sobre mentalidade coletiva. É fundamental a obra do Jean Delumeau. Nós temos também Jacques Le Goff e Georges Duby. Eu vou trazer os dois ao mesmo tempo, porque os dois são medievalistas. O trabalho dos dois se complementam. Le Goff trabalha com a reflexão sobre o imaginário social no mundo medieval, e tem várias obras fundamentais para isso. E o Georges Duby traz a discussão sobre ideologias, também no mundo medieval. Então os dois se complementam, são dois pesquisadores de mão cheia importantíssimos para entender o mundo medieval. Nós temos também Michel de Certeau, um pesquisador
especialista em história da religião, que faz uma antropologia histórica, tem uma coletânea chamada Invenção do Cotidiano, interessantíssima para entender o modo pelo qual as pessoas vivem e como o Sertor faz pesquisa com base numa antropologia histórica. Ao mesmo tempo, ele tem uma reflexão sobre teoria e metodologia da história, num livro chamado A Escrita da História, em que ele vai fazer uma reflexão profunda sobre a narrativa histórica, sobre a pesquisa em si, sobre o trabalho do historiador, sobre o ofício do historiador. Nós temos também outro pesquisador chamado Marc Ferrot. Marc Ferrot é um dos pioneiros, um dos pesquisadores mais importantes da chamada história das mentalidades, mas que também se transformou num dos pesquisadores mais importantes da chamada história cultural, porque o Ferrot traz para o centro da sua reflexão objeto de pesquisa cinema. O Ferrot é um dos principais historiadores que conseguem institucionalizar a pesquisa sobre cinema, e as suas reflexões são importantíssimas até hoje, portanto é um historiador que merece menção. Por fim, eu destaco o Roger Chartier, que sem dúvida nenhuma é um dos pesquisadores mais conhecidos pelos brasileiros, pelos pesquisadores mundo afora, porque o Chartier é um sujeito conhecido mundialmente, e ele traz para o centro da reflexão das suas pesquisas a história dos livros e a história das leituras, sempre fazendo uma reflexão sobre a chamada história cultural ou nova história cultural, trazendo o conceito de representação para o centro do debate, trazendo o conceito de práticas, trazendo o conceito de apropriação. Portanto, Chartier é fundamental, não dá para deixar de mencioná-lo. Enfim, meus caros, chegamos ao final dessa reflexão sobre a Escola dos Análises, sobretudo essas 3 primeiras fases da Escola dos Análises. Há muitos que dizem que há uma 4ª fase, é um assunto a ser debatido e problematizado. Se você acha que há uma 4ª fase, coloque aqui nos comentários que a gente discute a respeito disso. Essa foi a nossa reflexão sobre a Escola dos Análises, com base na obra do Peter Burke. Eu desejo a vocês uma excelente leitura da obra do Peter Burke e que esse vídeo consiga trazer e clarificar determinadas questões que ficaram sem ser respondidas no processo de leitura.